Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 13 de dezembro, nós estamos na lição de número 11 e tem como título Bíblia, Fonte de Ensino e Esperança. Texto bíblico básico que nós vamos ler está em Romanos 15, no versículo 4. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos a Ti toda a honra, glória e louvor, porque o Senhor é merecedor de tudo que é sincero, que vem do nosso coração. Dizemos, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a nossa alegria, a nossa fonte de alegria, e estamos muito gratos a Ti, Pai, porque temos mais uma vez a oportunidade de aprender da Tua palavra, de conhecer melhor o Senhor através da Tua palavra. Por isso pedimos, continua a falar aos nossos corações, para que entendamos a Tua vontade. Obrigada, Pai, abençoa-nos neste estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leiamos então a palavra do Senhor, Romanos 15, no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essas palavras de Paulo, elas estão dentro de um contexto onde o tema é esperança, que no hebraico, esperar, é a palavra usada para indicar dependência. O significado da raiz é o de entrelaçar ou de enrolar as fibras de uma corda. Esse esperar no Antigo Testamento é a confiança nas mãos de Deus. Então, a sua confiança está bem acordada, bem fechada, bem firme naquilo que Deus, o seu Deus, está falando com você no Antigo Testamento. Então, no capítulo anterior, no capítulo 14, o apóstolo Paulo está falando sobre o amor ao próximo, sobre a tolerância com os mais fracos na fé, falando contra o julgamento e aquelas questões que ficavam produzindo conflitos e separações entre os membros daquela comunidade romana ali. Então, Paulo ali aconselhando, principalmente exortando o pessoal que estava ali junto a ele. Já no capítulo 15, é uma continuidade dessas recomendações em relação ao próximo, e Paulo insiste em acolhermos uns aos outros no amor de Cristo e agradarmos uns aos outros no que é bom para a edificação. Então, aquilo que é bom para edificar o seu irmão, a sua irmã, então você pode agradar, aquele irmão e aquela irmã. Ele usa algumas vezes a palavra paciência, consolação, esperança, e certamente o objetivo de Paulo era estar estimulando os cristãos e as cristãs daquela igreja, daquela época, a não desistirem uns dos outros, persistirem neste amor, neste consolo, nesta esperança. No meio das suas recomendações, Paulo fala da importância da palavra de Deus, das Escrituras, e a sua finalidade. Os ensinamentos da palavra de Deus foram escritos e preservados nas gerações para que todo o povo de Deus pudesse ter paciência, consolo e esperança. E assim pudessem viver e conviver em amor, acolhendo as pessoas da mesma forma que Cristo nos acolheu. E no meio dos conflitos, era preciso olhar para onde? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, para sabermos como deveríamos agir, no momento de conflitos. Então nós vamos dividir esse tema em 3 momentos significativos. E o primeiro deles é foi escrito. A palavra foi escrita. A escrita ainda tem sido uma forma muito eficiente de se registrar o que se quer preservar. Podemos observar vários gêneros literários na Bíblia, escritos na Bíblia. Por exemplo, gêneros literários de poesia, vou comentar daqui um pouquinho. O que são esses gêneros literários? Eles dizem respeito à natureza literária de determinada passagem da Bíblia. Ela é considerada uma obra literária, a Bíblia. E, acima de tudo, ela é a palavra de Deus registrada. Esses gêneros literários, como eu falei, são de história,
que é o que ocupa maior espaço, né? A Bíblia conta a história do povo de Deus. Também a gente tem a geografia, que dá aquele colorido lindo, um encanto, né? E a dimensão dos fatos bíblicos que são ali registrados. A genealogia, nós vemos várias genealogias na Bíblia, de Abraão, de Jesus. Então, tem várias genealogias. Nós vemos as leis, né? Principalmente quando a gente está lendo os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Nós vemos a poesia, né? Nos Salmos, por exemplo, nós vemos em outras passagens, Timóteo 3,16, Timóteo 2, Lucas, quando nasce Jesus, né? Registra ali aquela poesia de Maria. Nós temos também no livro de Provérbios, de Eclesiastes, várias poesias ali sendo registradas. Nós temos drama na Bíblia, né? Esse gênero literário, a gente vê muito este gênero na vida de Davi, no livro de Esther, né? Que nós vemos como ela lutou pela sobrevivência do povo de Deus. Nós vemos, né, esse drama na vida de Jacó, o sofrimento dele, né? Passou da perna no irmão e teve que sair daquilo ali para poder sobreviver e depois retornar. No livro de Jó, nós vemos tantas situações difíceis que Jó passou. Também na Bíblia nós temos a biografia, nós vemos a vida de Moisés sendo falada, o próprio Jesus, né? Nós temos ali contada a história do nosso rei. Nós temos parábolas, que são muitas, principalmente as de Jesus, né, nos evangelhos. Temos cartas ali, epístolas. Nós temos os sermões, né? Os profetas e os evangelhos, os atos, os eclesiastes também falam sobre esse gênero. A revelação, que nós vemos em Ezequiel, em Daniel, em Zacarias, em Apocalipse. E segundo o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é onde eu tirei essa informação, nós temos vários outros gêneros literários que nós não vamos citar todos eles aqui, mas na Bíblia, caso você tenha curiosidade, nós temos vários. Vá lá, pesquise, para que você encontre mais destes gêneros. E o tempo vai passando, né? As gerações passam e as palavras preservadas, elas chegam até outras pessoas. E é assim que até hoje podemos conhecer tantas histórias de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Deus também quis que a história do seu povo ficasse preservada para que outras gerações pudessem conhecer e aprender sobre ele e aprender sobre o seu propósito para a humanidade. Foi por isso que o próprio Deus começou, né, a história das Escrituras ordenando a Moisés que escrevesse as coisas que aconteciam. Nós vemos isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 14, que fala: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, para que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Também no livro de Êxodo, no capítulo 24, Deus fala: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Também no livro de Números, nós vemos que escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado de Deus. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Também no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, nos versículos 24 até o 26, fala que e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, caso eles não estivessem cumprindo. Então, esses primeiros escritos, que eram chamados de lei, eles se juntaram às histórias que foram escritas dos reis, né? As palavras dos profetas, as poesias, os gêneros, né, que eu já citei, os cânticos do povo de Deus, formando as escrituras. E com a história de Jesus e também da igreja, surgiram também outros escritos que foram unidos às escrituras,
formando a Bíblia Sagrada como nós a conhecemos hoje, né? Foi até lançada pela nossa igreja a Bíblia de estudo, segundo as orientações também dadas por John Wesley. Outra ênfase que nós vamos dar é que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. A finalidade principal da palavra de Deus é o ensino. Há muitas gerações, a Bíblia é importante instrumento para aprendermos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé, mas também para aprendermos a viver uns com os outros, a conviver uns com os outros. A Bíblia está cheia de mandamentos e de recomendações sobre como nos relacionarmos uns com os outros. Aprendemos muitas coisas que nos ajudam a amar e a obedecer a Deus, mas também aprendemos muitas coisas que nos ajudam a amar o nosso próximo. Lemos isso lá no Salmos 78, de 1 a 4. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Aleluia! Também no livro de Colossenses 3,16, nós vemos que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com alegria em vosso coração. Também temos em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17, que diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é para o nosso ensino. Amém? E a terceira motivação é que nós tenhamos esperança. Nesse novo normal que nós estamos vivenciando, devido à pandemia do Covid-19, praticar a fé cristã não tem sido fácil. São enormes os desafios que nós temos enfrentados. Desafios com tecnologia, desafios para estarmos juntos, mesmo usando a tecnologia, não tem sido fácil. Principalmente quando nós aprendemos que nós temos que amar uns aos outros, acolher e tolerar com amor aqueles que são mais fracos, não julgar o nosso próximo, não discutir. E certamente nós precisamos de paciência e esperança para nós não desistirmos do nosso irmão, da nossa irmã, daquele que é o filho, a filha amada do nosso Deus. Não existe vida cristã que seja isolada. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos viver e conviver uns com os outros, e nem sempre nós sabemos que essa convivência ela é fácil. Mas, se nós lembramos que Cristo também nos acolhe, apesar das nossas muitas falhas, nós podemos acolher e ser pacientes com o nosso próximo, com todas as pessoas. E a Bíblia, ela nos anima, nos inspira a estarmos sempre ajudando e não desistirmos uns dos outros. Mas também nos ensina a nos unirmos e juntos crescermos na fé e no amor, seja em que tempo for, sabendo que Deus nos dá esperança e caminha conosco. E o que nós podemos concluir então? Na Bíblia, nós encontramos os princípios da nossa fé, da fé cristã. É ela que revela o grande amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo. No processo de conhecermos mais e mais as Escrituras, nós não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Espírito Santo de Deus. Nós devemos sempre ter a esperança que, segundo o apóstolo Paulo, tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos sempre esta esperança.
Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixo aqui mais uma vez os textos para você refletir sobre a palavra do Senhor, conhecer mais e mais da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos traz esperança. A tua palavra nos revela a tua vontade. E nós, Pai, conhecendo a ti como nosso único Deus, estamos muito felizes, porque em tempos, Pai, tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, de isolamento social, o Senhor se faz presente conosco. O Senhor nos inspira, nos ajuda a nos unirmos uns aos outros, mesmo através da tecnologia. E de forma magnífica, o Senhor tem usado pessoas, salvado pessoas, e nós queremos dar toda a honra e glória sempre a ti. Nós te exaltamos, porque conhecemos o Senhor que és em nossa vida. Obrigada, Pai, pela palavra do Senhor, que o Senhor nos traz em todo o tempo para conhecermos melhor de ti. Fica conosco, dar-nos sempre deste teu amor e graça. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. A graça e a paz, amada igreja.